Vamos falar sobre a fé. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o item 6 e 7. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais de cada religião, que constituem as diferentes religiões. Você sabe o que é dogma? Dogma significa o ponto máximo de uma doutrina ou de uma religião. O ponto máximo, aquilo que a pessoa mais acredita, é chamado de dogma. E aí nós temos que tomar cuidado, porque muitos dogmas não são verdadeiros. Muito importante observar sobre isso. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. O que é uma fé raciocinada? É aquela que a pessoa estuda para descobrir a essência das palavras, a etimologia da palavra, para entender o que está dizendo, para saber e crer verdadeiramente. O que é uma fé cega? É aquela que as pessoas acreditam sem examinar. Fulano fala, alguém falou, e eu acredito. Essa é a fé cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. O perigo da fé cega é isso. A pessoa está muito crente que ele crê. De repente ele descobre que aquilo que ele acreditava não é verdadeiro. Já a fé raciocinada não. Você raciocina primeiro para depois crer. Isso é fundamental para todos nós. A fé, levada ao excesso, produz o fanatismo. Olha que interessante. Todo excesso em tudo não é bom. E principalmente a fé. E o pior fanatismo é o religioso. Por quê? Porque a pessoa acha que está certa em tudo. Só ela está certa. Só a religião dela é a correta. Isso é fanatismo. Nós temos hoje quase 8 bilhões de pessoas, de almas na Terra. Temos mais de 13 mil títulos de religiões. É imprescindível respeitar uns aos outros. Principalmente a fé. Estamos aqui estudando o assunto de fé raciocinada e fé cega. E fé não se prescreve. Não tem como eu passar a minha fé para outro e nem o outro para mim. É pessoal, porque é através do conhecimento, das ilações que nós vamos tirando das leituras, do conhecimento cristão, de outros segmentos, ligando uma coisa com a outra para descobrir o que é verdade. Para tornarmos uma fé verdadeira, uma fé raciocinada. Isso é fundamental. Então, em assentando-se no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Olha que interessante. Porque nada tem a temer do progresso das luzes. Luz aqui seria a verdade. Dado que o que é verdadeiro na obscuridade também é verdadeiro diante da luz. Podemos dar um exemplo do ouro. Uma barra de ouro, ela pode estar toda suja de lama, na obscuridade. Você acha que é ouro, até tem certeza que é ouro, que você palpa, sente, mas quando você traz ela para a luz, aí você realmente confirma que é ouro. Mas se for falso na obscuridade, quando você traz para a luz, fica mais falso ainda. Realmente não é aquilo que eu pensava que fosse. Assim é a fé. E eu digo o seguinte: fé com dinheiro no bolso e com saúde, quem é que não tem? Todo mundo tem. Estamos passando agora o momento de mostrar a nossa fé. Esse momento da pandemia que estamos vivendo, é necessário que a gente tenha fé verdadeira no Criador. Essa verdade que Jesus trouxe para nós, o que ele fala? Conhecereis a verdade,
e ela te libertará. Libertar de quê? Do medo, de pânico, medo da morte. Nós vamos ter que deixar esse corpo de uma maneira ou de outra. Então nós precisamos ter medo. Medo é falta de fé. Quem confia verdadeiramente no poder maior que é Deus, no ensinamento másculo maior de Jesus, não precisamos ter medo. Precisamos prevenir, cuidar, mas não ter medo. Medo, vou repetir, é falta de fé. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega, sob um ponto de crença, é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, só podemos passar para alguém aquilo que nós temos certeza. Senão nós corremos o risco de passar uma falsidade, principalmente em se falando de fé, para outra pessoa. Porque nós, acabei de falar, nós não podemos passar a fé para ninguém, mas conhecimento dentro das religiões, cada um tem a sua maneira de pregar, de passar, de estudar. É imprescindível, então, estar com a verdade. Tomar todo esse cuidado dentro das entrelinhas do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz-se frequentemente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Pode pensar assim? Sem dúvida, a fé não se prescreve, e que ainda é mais certo que ninguém se impõe. Não tem como forçar a pessoa a ter fé. É pessoal, é individual, é uma busca de cada um. Por isso que nós vemos a disparidade de evolução na Terra. Tem pessoas que é amena, tranquila, sossegada, mas lá dentro dela ela está carregada de sabedoria. E tem outros que é agitado, precipitado, porque não tem nenhum conhecimento espiritual. Não preocupa em estudar o mecanismo da vida. A nossa passagem pela Terra é muito efêmera. 100 anos aqui na Terra é diminuto, comparado com a eternidade. Mas quem é que está preocupado com isso? Nós preocupamos muitas vezes com as coisas materiais. São necessárias? Sim, até certo ponto. Qual que é o principal? O principal é o espiritual, e não o material. Mas o homem, a criatura materialista, ela valoriza 100% o material e 0% o espiritual. Olha como é que nós trocamos os valores. Falamos muito em Jesus. Todas as religiões pregam a vinda de Jesus, mas poucos vivem os ensinamentos do Cristo. A pureza, a simplicidade, a humildade, a verdade acima de tudo. Em todos os âmbitos da vida. A gente precisa pensar, repensar e aplicar os ensinamentos do Cristo no dia a dia. Dentro de nós, no trabalho, no lazer, em casa, na sociedade, na política. Ser cristão da boca para fora é fácil, mas internamente vivenciar os ensinamentos de Jesus, isso que eu acabei de falar, dentro da pureza, dentro da humildade, da verdade, são poucos. A fé se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Nós podemos pegar os índios na floresta, eles têm o seu artigo de fé, e muitas vezes muito mais do que o da sociedade, da alta sociedade que nem fala em Deus. Porque o Espírito é filho do Pai Criador, todos nós somos irmãos. Jesus disse isso. Vós sois deuses. Deus é Espírito e nós também somos espíritos. Não importa onde você esteja, em que situação você esteja vivendo. Somos almas imortais.
Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Estamos falando de um modo geral, independente da crença de cada um. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que compete ir ao encontro. E, se a buscarem sinceramente, não deixarão de encontrá-la. Vai encontrar e sentir dentro de si, mas muitas vezes é necessária a dor. Quando o espírito é refratário, recalcitrante, é preciso da dor. Quem é que quer dor? Ninguém. Mas o Criador sabe tudo de nós. E aí vem a dor. E na dor, então, a pessoa começa a raciocinar, enxergar para dentro, coisa que ela não fazia. E descobrir que tem algo além dela. E esse algo além é a vida espiritual. É Deus. Isso é fundamental, meus irmãos. Tende, pois, como certo, que os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Tem gente que fala assim, apenas dos lábios, de lábios se dizem, e não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isso, tapa os ouvidos da alma. Não é esses ouvidos aqui não. Pessoas querem crer, fala, mas eu não consigo, porque ela não abriu ainda o leque espiritual. Não abriu a sua visão transcendental, a visão espiritual. É a maior visão, é a verdadeira visão. A visão que nós temos com nossos olhos é maravilha, enxergar a beleza da natureza. Mas muito mais importante é enxergar a verdade espiritual. E muitas vezes aqueles que não têm o dom da vista física têm uma visão muito mais ampla do mundo espiritual. Tem ou não tem? As provas, no entanto, são tantas ao derredor, porque fogem de observá-las. Por quê? Porque não observar a verdade? Da parte de uns, há o descaso. Vai deixando. Da parte de outros, o temor de serem forçados a mudar seus hábitos. Mas já acostumei a viver assim, eu quero viver assim. Nós precisamos mudar paradigmas, principalmente psicológicos. Estamos aqui na Terra para evoluir, não é para ficar tocando de roda. Nós vivemos uma roda do Sansara, mas é dentro da vida espiritual. Ora encarnado, ora desencarnado. E esse processo é para a evolução do espírito. Olha que interessante. Da parte da maioria, há orgulho, negando-se reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela, que é Deus. O orgulho é o pior inimigo da nossa evolução. São duas chagas perigosas, o orgulho e o egoísmo. O orgulho, nós não queremos enxergar Deus, um ser supremo, que governa todo o universo e governa toda a nossa vida. Como disse Jesus, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Criador. Mas uma grande maioria acha que o dinheiro compra tudo. E o Deus dele é o dinheiro, até a dor chegar. E outros são o egoísmo. Nós encerramos por aqui o nosso comentário, deixando aqui o meu abraço e conclamando a todos nós, principalmente a mim, que possamos estudar, raciocinar sobre a fé, para que quando nós tivermos necessidade dela, ela esteja dentro de nós. Grande abraço.